noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, de muita luz, né? Saudar muitos de vocês. Alguns eu não conheço, mas a grande maioria eu conheço. A oportunidade sempre que nos é dada quando a gente vai a uma casa espírita para desenvolver o estudo é magnífico, né? Para todos nós. E hoje nós vamos falar daquele que é o nosso suporte em toda a nossa existência, que é o nosso Mestre Jesus. Né? Nós vamos falar do Cristo Consolador, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, né, Sandrine, temos que ficar um pouquinho mais distante, né? Não dá para ficar muito perto, né, não? Mas o importante é que nós estamos juntos, né? E para nós começarmos a doutrinária desta noite, eu convido a vocês a fechar os olhos e se compenetrar na música que vai sair agora. Vocês já ouviram essa música em outras vezes que estiveram aqui, mas é sempre importante, principalmente quando nós falamos do Cristo. Somos os arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos templos de outrora. Somos do pão e do circo, das brigas, dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, que orgulho ignora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores e senhoras. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores na última hora, somos trabalhadores na última hora. Trabalhadores na última hora, somos trabalhadores na última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, orgulho ignora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores e senhora. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos
Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Charrua tá pronta, terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Charrua tá pronta, terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Será que nós somos trabalhadores da última hora? Será que o que nós fazemos na nossa caminhada evolutiva, nessa vida, dá para dizer que somos trabalhadores da última hora? A música e a letra nos faz e nos remete a pensar em Jesus, na sua caminhada, e tudo aquilo que Ele quis nos ensinar ao longo da sua estada nesse orbe, por 33 anos, sabendo que foram os últimos 3 anos da sua existência, a sua pregação verdadeira, aquela mais forte, aquela que atingiu a todos nós e continua atingindo. Nós, na noite de hoje, vamos falar do Cristo Consolador, do capítulo 6 do Evangelho, como eu falei, e que nos remete a pensar já no início do Evangelho a situação que muitos de nós passam no dia a dia da sua caminhada evolutiva. Quando Jesus fala do jugo leve e do fardo, ou melhor, o jugo suave do fardo leve, Ele fala pedindo e implorando para que cada um de nós, quando Ele diz: vinde a mim todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aparentemente, quando a gente olha esse final da colocação de Jesus, quando Ele fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, a gente para pensar e busca no pensamento entender o que o Cristo quis nos ensinar com essa passagem. E aí nós vemos que Jesus, a quem especialmente Ele dirigia o convite? Sem exceção a todos, mas Ele dirige mais especialmente aos sobrecarregados e aos aflitos. Mas por que especificamente Jesus fala aos sobrecarregados e aos aflitos, quando Ele fala que é a todos sem exceção? Ele falou, né? A todos sem exceção. Entretanto, dirige mais especialmente a quem está sobrecarregado e aflito. Mas por que Ele fez isso? Justamente porque nesses o coração está ansioso por um consolo, por uma diretriz. O ensino de Jesus é ali mais compreendido
e mais aceito. Nesses corações que muitas vezes despedaçados pela sua caminhada evolutiva nessa encarnação, não entendem o porquê de determinadas coisas. E aí a doutrina espírita nos mostra claramente de que se não está aqui, está numa vida passada. Os infortúnios da nossa caminhada evolutiva dessa encarnação. E Jesus, nós sabemos, ele é o Consolador. Não porque ele vem tirar a dor, né? Ele não vem tirar a dor, mas ele vem resignificá-la. Ele vem nos mostrar que diante da dor, a resignação nos faz ganhar pontos, horas bônus no plano espiritual. Porque Jesus veio realmente consolar, dizendo para nós todos, não se desespere, esta dor vai te regenerar, ela vai passar. Mas e por que então que Jesus promete o alívio e não a cura dos nossos males nessa passagem do Evangelho? Justamente por isso que eu falei agora há pouco. Porque, sendo os nossos males consequência dos maus procedimentos do passado, a cura compete exclusivamente a cada um de nós. Mas ele nos dá o seu Evangelho como rota de mudança das nossas imperfeições do passado e da atual encarnação. Ele nos dá a maneira clara de como nós podemos suportar todas as adversidades das nossas caminhadas em cada reencarnação que já tivemos. E nós falamos sempre que se nós já nos encontramos na condição de ter inteligência, consciência, razão, nós já estamos mais além do que o meio do caminho da nossa jornada de espírito. E é diante dessa conclusão que nós vamos buscar, de uma certa forma, como é que nós podemos nos libertar, então, desses nossos sofrimentos? Porque às vezes é difícil, a dor é tão pesada, passamos por determinadas situações na nossa caminhada evolutiva e que a gente não sabe se tem suporte para aguentar tanta dor, né? Já se falou muito nessa casa. Mas é bom e é necessário que a gente repita todas as vezes que a gente puder. É através da nossa reforma íntima. Mudar aquilo que nos faz errar todos os dias da nossa caminhada. Ao menos pensar de que as nossas imperfeições são sementes que nós plantamos e que devemos colhê-las. E para saber colher essa semente, tem que haver a resignação que Jesus nos pede. Jesus, ele não veio prometer para nós
de tirar as nossas responsabilidades. Não, jamais. Os nossos deveres. Nós temos que ser felizes, é bem verdade. E abandonar os nossos compromissos só para curtir a vida, essa vida de encarnado, não nos traz a consolação que Jesus prometeu. Devemos sim, à medida do possível, sermos felizes diante daquilo que enfrentamos no nosso dia a dia, da nossa caminhada. E como é que nós devemos entender a expressão desse primeiro parágrafo do Jugo Leve, quando ele fala repouso das vossas almas? O que ele quis dizer com isso? Qual é o significado que nós devemos buscar? Repouso das vossas almas. Nós devemos entender esse repouso como o alívio, o consolo decorrente do nosso comportamento, voltado exatamente para a nossa reforma íntima. Que diante da dor, ter a resignação e saber enfrentar as dificuldades da nossa caminhada. E mais ainda, colocar na pauta da nossa caminhada, quando falamos de reforma íntima, o próximo. E o próximo começa dentro da nossa família. É o próximo que está mais próximo de nós. E não devemos ter a condição da ociosidade, da improdutividade, nos acomodarmos diante das dificuldades que nos chegam. Nós devemos sim buscar a solução para os problemas que se acometem sobre todos nós. É o mínimo que cada um de nós pode fazer na sua caminhada, buscando sim desenvolver a consolação para cada um de nós, né? Porque a dor em relação àquilo que nos acontece, ela não tem um papel de punição. Ela tem sim um papel de responsabilizar, de educar a cada um de nós. E adiante dessa condição de nos educar diante da caminhada, que nós vamos ver que Deus não pune. A dor, ela surge quando estamos preparados para compreender a lição que ela vai nos trazer. Vocês lembram quando a gente fala, e os irmãos aqui da casa também falam seguidamente, de que Deus não dá um fardo maior que a gente pode carregar? E quando Jesus fala que o meu jugo é suave e o fardo é leve, ele mostra de que forma nós podemos buscar essa leveza e essa suavidade, né? E nós só recebemos aquilo que nós podemos suportar. Nenhum de nós, por mais espiritualizado que possa estar, não recebe nenhuma informação do plano espiritual se não puder carregar esse conhecimento. Porque nós temos limitações. E tudo vem no seu tempo que deve vir, no tempo adequado para o nosso despertar. Os dons estão todos dentro de nós. Deus já nos colocou todos esses dons no momento em que nos criou como espíritos.
E esses dons vão desabrochando à medida que eu vou despertando para a espiritualidade. Todos os sentimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram a sua consolação na fé. Nessa fé no futuro. E graças a Deus, a doutrina espírita nos dá essa condição. Ontem, dia 9 de fevereiro, eu e a minha mulher, né? 47 anos de casado. Entre namoro e casamento, mais de 50 anos. Foram muitas lutas, muitas adversidades, muitas dificuldades enfrentadas ao longo dessa caminhada. E os maiores erros, é claro que não foi ela que cometeu, fui eu. Né? E hoje eu estava pensando, né? Há 16 anos atrás, essa casa me acolheu. Dona Nélia, Sr. Orlando, e os demais irmãos da caminhada, Nildo, Rose, todo aquele pessoal daquela época, Neiva. E foi ali que eu encontrei a verdade, a pureza do pensamento e a luz do Mestre a nos conduzir nessa caminhada. E foi diante dessa busca incessante para conhecer realmente o porquê que nós estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos daqui, que depois de passar por tantas religiões buscando esse entendimento, nós fomos encontrar na doutrina espírita. E quem nos trouxe para casa foi a Fátima. A primeira vez que a gente conversou sobre o espiritismo. E daí nós fomos, com o problema da minha esposa, da mediunidade, que a gente não sabia o que estava lidando, a gente procurou e os médiuns da casa nos ajudaram. E foi através dessa busca incessante que nós começamos a perceber que a vida tem uma outra razão. Que não é só estar aqui, deixar o tempo passar, fazer bens materiais e esquecer do lado espiritual. E foi diante dessa busca incessante, e aqui nessa parte do Evangelho, quando ele fala que a consolação está na fé no futuro, que a gente sabe que não morre nunca, que morre o corpo físico e o nosso espírito continua a sua jornada. Sobre aquele, ao contrário de Jesus, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Divaldo, uma psicografia, o livro foi lançado agora em dezembro, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração. Numa passagem do livro, o comentário do espírito Spinelli vem bem a calhar para a noite de hoje. Sempre nos referimos às misérias que nos acontecem no transcurso da evolução, olvidando-nos que elas são os frutos espúrios do nosso comportamento. Se elas acontecem, nós somos os verdadeiros culpados. O Pai Celestial nos proporciona a reencarnação a fim de preparar-nos para a glória que nos está reservada
Entretanto, as heranças doentias do processo inicial permanecem dominando as nossas paisagens íntimas e empurrando-nos para os fossos do desequilíbrio e da insensatez. Verdade, porque muitas vezes nós somos insensatos. Quando um irmão de caminhada nos agride verbalmente ou fala mal de nós ali fora, ou coloca alguma ingratidão em relação a nós, qual é a primeira reação que nós tomamos? De revidar aquilo que sofremos, de julgá-los, de não perdoá-los. E essa é a colocação do Espírito quando ele fala que acontecem no transcurso da nossa evolução. Tudo nos acontece e o Pai deixa nos acontecer justamente para que nós despertemos, para que nós aprendemos diante das dificuldades, dentro dessas reações animalescas que nós temos muitas vezes, quando nós recebemos algum tipo de ingratidão, algum tipo de colocação que nos magoa. Mas nós não se perguntamos, por que é que eu estou recebendo determinada ingratidão? Será que não está lá no passado? Eu agora estou sofrendo a lei de Talhão, causa e efeito, e agora é a hora de eu me resignar e aceitar essa condição, justamente porque eu fiz a mesma coisa no passado, e eu não sei o que eu fiz lá. E Jesus nos mostra, quando ele diz, o Cristo Consolador, justamente, vinde a mim que eu vos aliviarei. De que forma? Aceitando a ingratidão mediante a resignação, por não sabermos o que fizemos no passado. E aonde nós podemos encontrar a consolação para os nossos sofrimentos? Até já falei, mas eu acho que vocês devem estar sabendo também. Na fé, no futuro. Né? A fé no futuro. Porque eu sei que se eu me comportar como Jesus nos pede, resignados, fazendo a nossa parte, nós vamos receber ou ser recebidos no plano espiritual pela condição de elevação que nós estivermos passado nessa encarnação que estamos. Essa é a encarnação que vai nos julgar quando voltarmos. Porque nós viemos por uma condição dessa encarnação para reparar algo do passado. E se nós não fizermos essa reparação, teremos que voltar outras vezes e começar tudo de novo. Estagnamos aonde estamos e recomeçamos dali para frente, né? Não perdemos o que ganhamos, mas também não ganhamos de graça o que não fizemos por merecer. Jesus falou do jugo leve, né? O jugo suave e o fardo leve. Sempre confundo as duas colocações. E ele deu como observação para que cada um de nós não precisamos ir muito longe para buscar essa suavidade, essa leveza. Está ali. O Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Ali tem tudo o que nós precisamos. Agora nós precisamos ter boa vontade e fazer a nossa parte. Senão nós não vamos conseguir chegar aonde devemos chegar. Mas então, Jesus nessa passagem do Consolador prometido, ele promete um outro Consolador, que é o
Espírito da verdade, o Espírito de verdade, como queiram, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo, e se ele vem fazer recordar o que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido lá atrás. Quando Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir, ele estava mostrando, através das suas parábolas, que o Espiritismo está vindo abrir os olhos a quem não quer enxergar e os ouvidos a quem não quer ouvir. E o Espírito da verdade, nós sabemos que é o Cristo, né? É Ele o nosso Espírito de verdade. Muito tempo atrás, alguns espiritualistas falavam que seria uma legião de espíritos. Não, não é. É exatamente o nosso Cristo, né? Ele diz, numa passagem do Evangelho: venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Ele está dizendo isso. Ele é o Espírito de verdade. E ele fala lá muito claramente: o Espiritismo, como antigamente, a minha palavra deve lembrar os incrédulos que acima dele reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e eleva as ondas. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Esse é o chamamento do Cristo. Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? Serão consolados quem sofre, os bem-aventurados os aflitos. Mas de que forma? Não sabendo por que se sofre. Nós temos uma pequena noção de que o problema estava no passado, né? E o Espiritismo, então, vem mostrar as causas em existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. É ali que nós vamos buscar esse entendimento. Somente nesse momento temos a oportunidade de passar pelas experiências dolorosas e entender que passamos porque ela sedimenta as nossas conquistas morais. O nosso maior objetivo nessa encarnação, vocês não tenham dúvida, é a moralidade. Eu costumo falar para as pessoas, quando a gente conversa, que as pessoas procuram a gente às vezes para conversar, de que o maior esforço que nós temos que ter é conosco mesmo. É repreender o nosso espírito, porque ainda nós temos muito da animalidade dentro de nós. E nós necessitamos urgentemente mudar a caminhada evolutiva, procurando desenvolver os nossos dons espirituais, mas buscando o aprendizado de que nós temos a necessidade mais urgente, mais preemente de dominar o nosso espírito com relação à moralidade.
Esse é o primeiro passo para que nós possamos, então, desenvolver essa nossa condição de espíritos em aprendizado. E se eu quero aprender, a benevolência vai ser onde, de fato, as pessoas não reconhecem o que eu faço, para eu aprender a dar sem esperar. É nos momentos de dificuldade que as virtudes sedimentam no nosso coração. Não esperem, meus irmãos, não esperem o reconhecimento dos nossos irmãos de caminhada. Não há necessidade disso. O maior reconhecimento vem do plano espiritual. Quando nós estamos inseridos no bem, na bondade, no amor e na caridade, ela nos traz, ela vem para nós essa condição de gratidão no plano espiritual para nós. Nós sentimos, eu tenho certeza absoluta de todos vocês aqui, todos sem exceção, gostam mais de ajudar do que ser ajudado. Não é verdade? Como a gente fica feliz quando pode ajudar, né? Então, essa é a nossa condição. Somos todos irmãos. E essa irmandade está em Cristo, que é o nosso irmão maior. Nós somos espíritos de uma casa universal, do mundo universal. Temos irmãos consanguíneos, temos uma consanguinidade na família, mas é de momento. Numa outra encarnação podemos nascer numa outra família, como já nascemos em outras, já nascemos em outros países. Agora estamos onde devemos estar inseridos, justamente pela sintonia de cada um de nós, né? Nós espíritas, muitas vezes, achamos que toda dor é expiação. Não é verdade? Nós que somos espíritas mais ferrenhos, a gente acha que toda dor é uma expiação. Mas há a dor que é prova, a dor expiação e a dor missão. São 3 tipos de dor. Por quê? Porque a dor ensina realmente. E é diante dessa dor, desse conhecimento, que nós vamos mudando as nossas condições evolutivas. Muitas filosofias e religiões têm medo da dor. Quando se veem diante da dor, elas paralisam em pensamento como: se você servir a Deus, sua vida será muito dinheiro, muita saúde, nada de ruim acontecerá a você. Não, está errado. Nós não temos que servir a Deus, nós temos que servir a nós. Nós temos que mudar a nossa forma das nossas imperfeições, daquilo que está errado dentro de nós. Deus nos fez perfeito, colocou dentro de nós todos os dons que têm que ser despertados, mas nada vem de graça. Nós temos que fazer a nossa parte. A espiritualidade já fez a dela. Então eu não preciso agradar a Deus. É bem verdade que quando eu estou cumprindo a minha missão para meu despertamento espiritual, eu estou agradando a Deus. E adiante desse significado todo, que nós encerramos a doutrinária desta noite. E ao encerrarmos a doutrinária desta noite, eu convido a todos vocês para fecharem os olhos do corpo físico. E diante desse momento ímpar, todos nós passamos então a ouvir e a meditar sobre esta música.
certo os meus olhos e me encarar. Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar a quem tem frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Meu pai lhe deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar seus irmãos, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você que causou esta guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro covarde e profano, é um grande areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. Aqui você não compra com dinheiro seu, eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Convido os irmãos para um momento de passe, então, para que façam os passes. Vocês permanecem sentados, que os irmãos passistas vão passar em cada um de vocês. Se mantenham numa posição confortável, com os olhos fechados, e fiquem com o pensamento voltado para a espiritualidade.